paz, boa noite para todos. Bem-vindo quem está a primeira vez. Para quem não estava vindo, fico feliz, tá? Jesus está muito feliz com a presença de vocês todos aqui nessa noite. Quando nós tiramos tempo para Jesus, nós mostra a importância que Ele tem nas nossas vidas. Hoje, vamos estar falando desse tema, os atributos do Espírito Santo. Pastor, o que é o atributo do Espírito Santo? Nós vamos aprender junto, amém? Como assim? Vocês aprendem, eu aprendo. Nós aprendemos junto porque nós somos humildes. Em falar das coisas de Deus, nunca sabemos tudo. Amém, pessoal? As pessoas costumam dizer que o nome dela é importante. Mas o nome mais importante, que às vezes nós não damos tanta importância, é o nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos falar dele hoje, nessa quarta-feira do Espírito Santo. Vamos estar falando de 10 atributos, amém? Gostaria, primeiramente, de explicar a vocês, para depois vocês abrir a Bíblia, pode ser? Amém? Diz assim, ó, o Espírito Santo tem um papel fundamental na Bíblia, sendo a terceira pessoa, que é a Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que diz assim, ó, ele representado de várias maneiras ao longo das Escrituras, cada um repetindo os aspectos diferentes no seu caráter e na obra. A seguir está algumas das representações, descrições do Espírito Santo na Bíblia, detalhadamente. Vamos falar o primeiro, que é o Espírito de Deus. Já deixa a Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Gênesis 1. No versículo 2 diz assim, ó, esse é o Espírito de Deus, o primeiro atributo. Diz assim, ó, e a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém? Agora vamos também falar com mais proporção sobre esse versículo. O que quer dizer sobre esse Espírito? Se movia sobre a face das águas. Nosso Deus, tudo Ele fez, se criou, passou a existir através do quê? Através do quê? Através da palavra. E muitas das vezes, as pessoas não têm dado credibilidade à palavra de Deus. Ela ouve, ela vê discursos em tudo que é lugar, na TV, é nas redes sociais. Mas hoje nós vamos estar aprendendo que não basta só você abrir aqui, como está em Gênesis, mas temos que ver que tudo não existia, pessoal. Mas o Espírito de Deus fez passar a existir tudo através da palavra dele. E a palavra de Deus, isso faz nós o quê? Segurar um espírito forte, representa desde a criação, com uma força criadora e na renovação. Tudo não existia. Aí você fala, como Deus é perfeito? Ele faz tudo perfeito. Ele deu o melhor para cada ser humano. Ele deu o tudo dele para nós. E quando ele fala aqui que a terra era sem forma e vazia, hoje essa terra está representando o teu coração, a tua vida. Está vazio, está sem graça, está sem Cristo. Quantas pessoas, ela fala de Cristo, mas não tem Cristo? Quem está entendendo? Levanta a mão, por favor. Pode abaixar.
ela fala do Espírito Santo, mas ela não sabe quem é o Espírito Santo. E nessa quarta-feira, Jesus te trouxe aqui para você não apenas só ouvir, como Jó. Jó, ele ouvia falar, mas ele não tinha o quê? Experiência, fato. Ele não conhecia o Todo-Poderoso, mas ele pregava. Vamos lá. Esse é o primeiro atributo, amém? Diz assim, ó. Nós lemos o versículo 12, né? Vamos estar falando agora do segundo. Falamos do primeiro atributo, que é o Espírito de Deus. Agora vamos falar do segundo, que é o Espírito Santo como confortador. O Espírito Santo é como confortador, consolador, amém? Já deixa aberto lá em João 14, 16. Deixa aberto, mas não é para ler não, que eu vou explicar a vocês, para vocês não ficar confusos. Deus não é Deus de confusão. 14, 16. Muitas pessoas, elas têm rogado, têm clamado, têm falado, mas ela não tem um consolador. Pastora, quem é esse consolador? Mas mesmo assim, ele fala contigo. Quem já passou por um momento de muita tristeza na madrugada, chorando, ou a qualquer horário, que você não conseguia parar de chorar, e depois foi vindo um consolo devagarzinho, foi vindo um conforto de Deus? Quem já teve uma experiência assim? É o consolo do Espírito Santo agindo na tua vida. Aí diz assim, como estávamos falando sobre o atributo, dos 10 atributos do Espírito Santo, já falamos o primeiro e o segundo, amém? Este segundo eu estou explicando aqui ainda, que está lá em João 14, 16. Que diz assim, ó. Jesus prometeu enviar o Espírito Santo como consolador, auxiliador, para auxiliar para os seus discípulos. E somos nós que pregamos a palavra de Deus. A palavra usada é paracictos, que significa aquele que é chamado para ajudar ou consolador. Em João 16, em João 14, 16, vamos meditarmos juntos, amém? 16 diz assim, ó, e rogarei ao Pai, e este vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo pode receber, porque não o vem nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus, ele nos prometeu o Espírito Santo, mas poucas pessoas comentam sobre o Espírito Santo. Ah, mas porque eu não sou batizada, mas é Ele que te traz para a igreja, Ele que te acorda para orar, Ele que te lembra de algo que você às vezes está procurando ali, Ele faz você lembrar. Ele que te dá alegria, Ele que te dá ânimo quando você está desanimado. Talvez vocês aqui já passaram por um momento de desânimo. Quem te animou? Foi o Consolador, foi o Espírito Santo. Quando você perde alguém, um ente querido, se você falar o Espírito Santo, tira essa tristeza de dentro do meu coração. Tira essa dor do meu peito. Eu sinto falta de uma pessoa, mas ela não está mais aqui, ele não está mais aqui. Mas se você pede o Espírito Santo para vir dentro de você, te consolar,
ele faz o que perfeitamente só ele pode dar esse consolo. Você pode sentir o abraço de uma namorada, de uma esposa, de um esposo, de uma amiga, mas o Espírito Santo está acima de tudo isso. Então as pessoas, normalmente, ela não é muito de falar sobre o Espírito Santo. Por quê, pastora? Nas igrejas quase não comenta sobre o Espírito Santo. Que hoje, no momento de hoje, é o que faz toda a diferença aqui nessa terra. Sim, se ele não tivesse aqui, né, pastor? Nós estamos vivendo na era do engano. Hoje tem muitas pessoas enganando uma ou outra, porque não tem o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo. Aí muitos estão aí enganando, aí muitos estão esfriando a outra de buscar, porque você acha que todo mundo é igual. Aí fica o quê? Criticando o evangelho, criticando aquele que não está dando bom testemunho, porque dentro daquela pessoa, muitas das vezes, eu não estou afirmando, mas a Escritura diz que o Espírito Santo é a verdade. Ele não engana ninguém. Existem dois espíritos, né? O espírito do engano, que se intitula o espírito. Existe uma trindade, pessoal, para você entender melhor o que a pastora está explicando aqui. Existe uma trindade satânica e existe uma trindade que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Satanás tem a mesma coisa. Amém? Amém. Então, nós estamos vivendo no último suspiro da humanidade. O que é o último suspiro? Acabou. É o final. Você é a última geração. Você é a última geração. Pode ter certeza. Vai ter daqui a mais 100 anos. Não te dou garantia que vai ter 100 anos. Não te dou garantia. Acredito que 20 anos você já vai começar a ver as coisas mais complicadas. Então, essa trindade do mal, que se chama Espírito Santo com letra minúscula, é o enganador. É aonde ele engana. Ele tem enganado muitas pessoas com revelações, com sonhos, com teatro. Você pode ver nas redes. Tem gente que é viciado em revelação. Vive disso. Se não tem uma revelação, ela passa mal. Ai, não, eu preciso saber. Eu tenho que saber o que é que houve. E o Espírito Santo, ele te dá toda a revelação que você precisa. Na palavra. Você sabe qual é a revelação que as pessoas não gostam de ouvir? É que anda na safadeza. Que anda no pecado. Tu começa a pregar do pecado, já era, meu amigo. Pode ter certeza que você vai arrumar inimigo, você vai arrumar gente que te odeia. Mas se você começar a fazer um teatrozinho, aquela dancinha do pulinho, e começar a revelar no final do culto, meu amigo, o povo ama. O povo ama. Talvez aqui no nosso meio aqui tem gente que se amarra nisso. Mas aqui você vai ter a palavra nua e crua. Ou você vem para o lado da trindade verdadeira, ou você vai para o lado da trindade satânica. Tem benefícios, pastores, com a trindade satânica? Tem. E o final? Fogo do inferno. Com a trindade de Deus, tem benefício? Tem. Com dor, com gemido, com sacrifício. Eu estava agora falando com a pastora Rose sobre um jovenzinho, que ele era mudo, surdo, e hoje ele prega com uma eloquência tão grande. Quem já viu ele? 14 anos. Talvez você sabe o nome dele, é 14 aninho. Enquanto ele estava pregando e a fama rodando por todo o globo, amém, graças a Deus. Mas quando veio as pancadas, ele começou a dizer que é uma criança. Eu sou uma criança, pessoal. Eu sou uma criança de 14 anos. Eu não sou um homem de 40 anos. Você está vendo? Você precisa se enraizar. Se você não se enraizar, você facilmente é o quê?
arrancado. E quando você conhece os atributos do Espírito Santo, o que é atributo? Os teólogos que estão sentados aqui, os letrados, tributo quer dizer nomes. O Espírito Santo tem nomes, porque ele veio de 3 épocas. Quais são essas épocas? A época do Velho Testamento, a época entre a graça e a lei, e a época que você está vivendo. É ele que te dá esse entendimento. E se você não se enraizar com esse ensino que a pastora está dando, facilmente você vai ser enganado. Você bebe qualquer tipo de água. Qualquer pessoa que te para no meio do caminho e fala uma coisinha que você está vivendo, você já fica maravilhado. Mas se falar que você está vivendo no pecado, está em pecado, esse pastor não é de Deus, não. Esse cara é do diabo. Porque ninguém gosta de ser o quê? Confrontado. E a palavra de Deus, ela é o que ela mais o quê? Faz, confronta nós, pessoal. Então, é necessário que você saiba quem é o Espírito Santo. Mais rápido possível. Às vezes a gente fala pra você, tem que buscar o Espírito Santo, tem que ser batizado no Espírito Santo. Acho que eles nem sabem o que é o Espírito Santo. Eles só ouvem falar do Espírito Santo porque nós estamos falando. Como Jó. A Bíblia diz que existia um grupo de discípulos. A graça de Jesus estava invadindo aquela época. E Paulo chegou em um lugar bem remoto e perguntou assim: porventura vocês já receberam a graça do Espírito Santo? Aí eles falaram: mas quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? Eles não faziam a obra de Deus, eram fiéis, faziam a obra de Deus perfeitamente, mas não sabia quem era quem? O Espírito Santo. Você precisa ter esse relacionamento com o Espírito Santo. É necessário que você tenha para você não ser enganado pelas vozes. Quantas vozes não têm atraído vocês? Quantas vozes nas redes sociais não têm atraído você? Por que existe pastor? Você sabe por que existe pastor? Ninguém sabe? Para que existe pastor? Orientar a ovelha, porque a ovelha ela é o quê? Surda e cega. Você não sabia disso não? Ela não enxerga direito e não ouve direito. Por isso você está sempre falando a mesma coisa que aquela pessoa. Deixa essa ignorância, deixa esse pecado. Eu vou. E está lá de novo, porque ela é o quê? Ela não ouve. E o pastor, ele tem que estar falando periodicamente a mesma, mas só com temas diferentes. Uma vez umas pessoas falaram assim para a pastora Rosa: poxa, vocês só pregam a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, é que você não está obedecendo. Quando você obedecer, eu vou pular para outro episódio. Poxa, quem gosta de série? Só eu. Eu me amarro. Se tiver então 100 capítulos é melhor ainda, que eu vivo aquilo, eu entro na personagem. Amém? Como é que eu vou mudar a série se você ainda não pegou a visão da primeira série, do primeiro capítulo? Você precisa saber quem é o Espírito Santo, para que você não possa ser enganado. Talvez você já está sendo enganado e não sabe, com um sentimento no coração, com uma mágoa no coração, e você acha que isso é normal. Só quem pode te convencer é quem? É o pastor ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. O pastor não consegue te convencer. O pastor, ele consegue o quê? Falar. E ele tem que ter coragem para falar. Se não tiver coragem, se ele estiver preocupado com dízimo, com oferta, com quantidade de povo, ele não vai falar do jeito que nós falamos. Ele vai falar o que vocês gostam.
O pastor, ele tem o poder de conhecer o perfil de cada uma pessoa em pouco tempo. Então, se eu quiser agradar vocês, eu vou saber como agradar. Mas se eu agrado vocês, eu acabo desagradando a quem? Ao Espírito Santo. Amém? É que nem na visita hoje, que a Rose foi com a Thaís. Teve que falar. Senhor, leia isso. Tem certeza, Espírito Santo? É para ler isso aí. Lê tal livro. Olha só. O vaso falando pro olheiro. Tem certeza que é para eu ler? Olha só. O cachorro dizendo pro porte. O porte dizendo pro cachorro. Se ele pediu para falar, é para falar. Eu não quero saber se vai ter cara feia, se não vai gostar, se vai perder a amizade. Cedo ou tarde, se ficar chateado, volta. E volta como? Humildezinho. É ou não é? Eu estava errado. Porque quando nós pregamos algo e tem paz, porque veio da parte de Deus. Se eu prego algo e fico perturbado, foi eu. Foi eu que quis falar aquilo. Amém? Tem que ter paz. Então é necessário que você saiba quem é o Espírito Santo, porque muitos espíritos estão aí pregando o Evangelho. E prega, pessoal. E prega, olha que você chora. Mas tudo sepulcros caiados. Quando vem a dificuldade, você não sabe vencer ela. Quando vem os problemas, você não sabe. Quando vem os ataques espiritual, entra logo em depressão e pensa em o quê? Se matar. Porque não tem estrutura. O que é estrutura? Raiz. Vocês são estudiosos, dá para ver no rosto de vocês que vocês são mestres. Antes de uma planta crescer para cima, ela cresce para onde? Para baixo. Se ela tem 10 metros de altura para baixo, ela deve ter mais de 50 de profundidade para suportar o quê? A pressão do vento. E o vento quando vem é o terror, né? Lembra daquele dia? Ai meu Deus, essa correu, eu estendi a mão, a Rosa estendeu a mão, depois ela estendeu a mão. Por quê? O problema vai vir. Talvez você não gosta do que nós pregamos, mas é para o teu bem. É para te firmar na videira. Porque quando o problema vir, você vai fazer loucura. Você vai querer brigar, você vai querer matar, você vai querer espancar. Mas quando você está enraizado para baixo, você vai chegar assim mesmo. O que está acontecendo? Mas calma. Só em você tocar na pessoa, a pessoa ela vai o quê? Acalmar, calma. O que foi? Aí vai chorar. Ela falou, não sabe nem mais o que falar. Por quê? Porque ela não tinha estrutura. E a estrutura é quem? É o Espírito Santo. Sem ele você não vive. Sem ele você não vive. Você vive sem a luz? Imagine nós sem a luz da lua. Imagine a gente sem a luz do sol, das estrelas. Tu viveria? A gente fica 2 dias sem luz, já fica numa... Ela quer se matar. Não é um pânico? É horrível, não é? Ainda mais nesse calor infernal. É assim que a gente é sem Jesus. Quando o problema vem, a gente não consegue abraçar o problema que nem como é o nome daquele homem mais forte da Bíblia? O incrível Hulk, não foi? O incrível... Não é o Hulk? O Sansão, isso aí. O Sansão pegou o leão e o quê? E fez o quê? O que ele fez? Com a boca de um leão. Porque ele tinha o quê? Ele tinha o Espírito dentro dele. Tá vendo porque é necessário você saber quem é esse Espírito? Para quando vir outro, você discernir. Opa, esse não é o que o pastor fala, não.
Esse está me trazendo dúvida. Esse está me trazendo medo. Ele nunca vai botar medo em você. Tu teria coragem de rasgar a boca de um leão? Quem teria aqui? Do pitbull tu corre. Do chihuahua, né? O chihuahua. Mas não vira nada, pastor. Chihuahua desse tamanhozinho assim. Ai, meu Deus! Ai, não é? Por quê? Medo. E ele bota uma coragem dentro de você destemida. Você sabia? Às vezes a gente tem medo de pregar o evangelho. Quem tem medo de vir aqui na frente para falar um pouquinho? Vamos lá, precisamos ser corajosos. Não é verdade? Não dá medo? Ah, eu não sei, eu fugi uma vez, só a Ana Clara que viu. Eu fugi, meu amigo. As autoridades importantes lá na frente, a pastora lá de boa, cruzou a perninha, acho que ela cruzou a perninha, e eu, ó, sumi, meu amigo. Só apareci depois que estava no amém. Ainda me chamaram para fazer a última oração. Eu fiz a última oração de 10 segundos. Vai lá ver se não foi 10 segundos. Não deu nem tempo de nada. Não deu nem tempo. Por quê? Não temos costume. Tá vendo por que eu coloco você aqui na frente às vezes para falar? Para vencer. Para vencer. E eu não tive esse privilégio que você tem, não. Era do nada. Pegavam a gente. Ivanildo! E eu já me escondia. E hoje Deus, Ele quer te dar essa coragem. Você precisa desse espírito. Esse medo que você está sentindo de ficar sozinho, esse medo que você está sentindo de não ser amado, de não ser amada. Ou de perda, né? De perda, é ele. É a falta dele. Você com ele, você vai ser um herói. Você com ele, você vai ser destemido. Você com ele, você vai enfrentar os problemas de letra. Você vai conseguir resolver os problemas de letra. E quando alguém estiver passando pelos mesmos problemas, você vai falar assim, ó meu amigo, isso aí é mole, poxa. Isso aí é mole. Eu sei como é que é isso. Eu sei. É que nem caso de... Dá uma corte aí, meu filho. Dá uma parada aí. Por exemplo, quando você é traído, você perde tudo. Você perde o chão. Você vê Jesus. Se Jesus não tivesse o Espírito Santo, ele foi traído pelos próprios discípulos dele, rapaz. Os 12. Até João sumiu, que amava ele. Você vê lá João lá na cruz, larga o mestre. Larga o mestre, eu vou embora salvar minha vida. Por que ele fez isso? Porque ele não tinha o quê? O Espírito Santo. Aí você vê, depois que eles tiveram o Espírito Santo, pesquisa no Google, como foi as mortes dos discípulos. Cabeça cortada, pendurado em uma cruz de cabeça para baixo, outro foi jogado dentro do óleo quente, o outro foi morto à espada, o outro foi rasgado no meio, o outro ficou aprisionado na ilha de Pátimo, que é João, por causa do poder do Espírito Santo. Você precisa dele. O que a pastora vai te ensinar aqui, que me perdoa esse corte, para eu ficar quietinho ali, só café, né? Mas é para acrementar. Amém? Ela vai terminar de te dar a aulazinha. Paramos no segundo, não foi? Foi. Vamos pro terceiro. O terceiro é o Espírito Santo como guiar. Que vai falar, já vai deixando aí aberto a palavra de Deus de João 16. Pode abrir sua Bíblia aí no smartphone se não tiver Bíblia de papel, pessoal. João 16, 13. Esse terceiro atributo, que é o Espírito Santo como guiar, é o que guia os crentes com toda a verdade, direcionado na vontade de Deus. Que Jesus fala sobre a obra do Espírito Santo. Vamos ler lá? Vamos. 16, 13. Mas, quando vier aquele Espírito de quê? É da mentira? É da mentira? Não. É do engano? Não. É do quê? A verdade. Da verdade. E é da verdade porque existe o da mentira também. É só você trocar. Se ele está dizendo que ele é da verdade, tem o quê? Da mentira.
Existe o da mentira, que é o enganador. Aí diz assim, ó. Ele vos guiará a todo o quê? A toda a verdade. Porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo o quê? Estou anunciando para vocês não serem pegos pelo engano. Eu estou ensinando vocês. Estou fazendo a minha parte e vocês vão o quê? Compartilhar com outras pessoas. Passando esse vídeo, falando dessa pregação, falar assim, existe o espírito da verdade, mas também existe o espírito da mentira. Quem é o pai da mentira? Ele é o engano. E quem é o pai da verdade? Que é o Espírito Santo. Amém? Abrir a visão? Então vamos lá. Agora eu estou vendo que vocês estão mais atentos. Tá querendo dormir? Oh Deus. Quem mandou encher muito o bucho? Com medo demais, né? Aí diz assim, nós estamos no terceiro, amém? Aí, pastora Rose, antes da senhora dar o play ali no estudo, entra lá para eles verem como é que o espírito da mentira opera lá em 1 Reis 22. 1 Reis 22. Olha o que é que o diabo fala. Para vocês saberem que é o da mentira, amém? 1 Reis, mas ó, deixa marcado onde que a gente está, que a gente vai voltar lá. 1 Reis 22. Ainda diz que a igreja aqui não fala da Bíblia, não abre a Bíblia. Misericórdia. Mas falam, né? Quem fala, com certeza tem o espírito da mentira nele. Quem já achou? Amém. Lê aí, irmã Thaís, na sua Bíblia. Bem alto. Isso. 1 Reis 22. E disse ele, eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu os induzirás e ainda prevalecerás, sai e fazer assim. Quem foi ele? Ele disse. Ele disse. quem? Ele quem? O próprio Deus autorizou. Ele autorizou, pessoal. Você que tem que saber se colocar no seu lugar. Vocês estão aprendendo o quê? A verdade. Vocês só vão ser pegos pelo engano e a mentira se vocês deixarem quiser. Porque está dizendo aqui que a mentira ia vir na boca de quem? De profeta. Quer dizer, tem um profeta de Deus e tem um profeta também do quê? Do engano. Quem está entendendo? Então vigiar. Aí, talvez vocês já tiveram uma experiência, gente. Alguém já falou algo para vocês? Passaram uma mentira para vocês e você ficou sem dormir, acreditou, ficou agoniado, ficou agoniada, ficou em pânico. Aí veio pedir oração com um pastor, com uma pastora. Quantas pessoas hoje estão aí com casamento destruído? Estão aí com uma doença que aceitou? Teve pessoas que revelou, você, esse homem não é de Deus para você, hein? Deus me mostrou, casado e tudo, no civil direitinho. A mulher acreditou e pegou e separou. Foi Deus? Foi engano. E hoje os dois estão o quê? Separados, ele não quer voltar para ela mais não. E ela agora está o quê? Lutando para ele voltar para ela. Ele falou, você deveria acreditar no meu caráter, no meu amor. Porque eu sempre dei prioridade a Deus. Você ouviu o engano. Os dois buscavam Jesus. Mas ela ouviu o quê? A mentira. E quando você ouve a mentira e acredita nela,
ela faz efeito na sua vida. Quem está entendendo? Se uma pessoa vir colocar uma dúvida na sua mente, no seu coração, se você não for mais forte, acabou. Aquilo ali vai te corroer de uma tal maneira que você vai perder a paz. Pastora, como a senhora pode ter tanta certeza disso? O mal tentou confundir uma época a cabeça do homem de Deus, que é o meu esposo. Querer botar uma dúvida que ele não era batizado o quê? No Espírito Santo. O Espírito Santo vai falar isso para um filho, para uma filha dele? Quem foi? Um demônio enganador. Botando dúvida. Vigia com as dúvidas. Vigia com medo. E quando você tem medo, quando você está numa profissão, seja lá o que for, que você vai, será que é? Será que esse trabalho vai dar certo? Oh, mas estão falando que quem entra aqui acontece acidente. Vai acontecer então, porque você está dando credibilidade, vazão, a mentira, ao medo. Vamos lá. Aqui já está falando que o Espírito Santo, ele faz o que? Ele nos guia. Mas ele não te guiou da tua casa para cá? Você não deixou? Deixou ou não deixou? Mas deu uma preguiça, deu ou não deu? Deu um pouco de desânimo de vir. O cansaço, o calor, né? Mas não veio? Veio ou não veio? Então ele te guiou aqui. E ele quer que você venha continuar no caminho da verdade. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. Aí diz assim, ó, vamos lá continuar onde nós estávamos. No João. É isso mesmo? 16? 13. Tá vendo? Tô ligadinha. No versículo 13. Que diz assim, ó. Vós me chamais mestre, que é o Senhor, e dizei bem, porque eu... Ele está dizendo que ele é o quê? Eu sou. Jesus é o único que pode dizer que eu sou. Porque o ser humano costuma dizer que eu sei, eu faço, né não? Tem certeza? É João 16:13. Foi o vento, me perdoa. Mas está marcado aqui para ler também, mas não vou ler não. É 16, bora lá de novo. João 16:13. 13. É bom que falou o mesmo espírito também. Está falando do nome. Vamos lá. 16:13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não fará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Quem é que tem que anunciar? É quem? Foi só os discípulos? Tem pessoas que acham que a pregação da palavra tem que ser só os discípulos. Ei, só. pastora Rose, anunciar. Vamos lá. Vamos lá. Pastor, por que o senhor tem 4 câmeras, às vezes, focado para esse pequeno espaço? Anunciando pro próximo. Anunciando, pessoal. A gente anuncia. Você, quando tem um trabalho, você faz o quê? Anuncia Você ele. não anuncia ele? Nós estamos anunciando. Eu posso chegar a vocês aqui no bairro, mas eu posso chegar através da internet a milhões. Pelo Kawaii. Tem gente que não sai do Kawaii. Tem gente que não sai do TikTok. Tem gente que não sai do Facebook. Tem gente que não sai do YouTube. Tem gente que não sai do status. Hoje, pela primeira vez, eu quebrei o meu jejum de status. Eu entrei no status da Jane. Eu não entro em status de ninguém. Então ele falou, deve ter algo lá que te interessa. Eu falei, vou lá ver. Não tinha nada lá pra mim. Então isso que é anunciar. Não, o tênis que você perguntou que dava ninguém. Não, o tênis não, falei do chinelo. Isso é anunciar.
Nós estamos anunciando nos meios de comunicação. Nós não temos recursos financeiros para ir para outros estados. Porque nós somos missionários, se você não sabe. Nós somos missionários. Nós não temos recurso para ir para outros estados para pregar o evangelho. Então, nos dá recurso a internet. Pagando uma pequena bagatela de R$100 por mês, eu vou pelo mundo inteiro pregar o evangelho. Amém? Não corro o risco de ser sequestrado. Não corro o risco do avião cair. Porque vai em imagem. E sentado. E sentado aqui. Mas eu me dedico 24 horas, pessoal. É uma loucura. Talvez você veja uma mancha negra aqui nos meus olhos aqui. Isso aí é porque às vezes a gente não dorme. 3 horas da manhã você está dormindo. Eu estou orando por você. Eu estou conversando sobre você. Então isso é anunciar o evangelho. Porque às vezes as pessoas falam assim: gente, tem que filmar tudo, até o pastor de joelho orando. A gente está anunciando o evangelho. A gente está mostrando para as pessoas o trabalho. Tem trabalho que nós faz aqui com os tios, com os futuros obreiros, que outros começaram a fazer. Cuidar das crianças. Olha, quanto tempo que não se falava das crianças, gente. As igrejas pararam, porque cuidar de criança dá o quê? Dá despesa, gasta dinheiro, gente. E ninguém tá aqui para gastar dinheiro no Brasil, né? Esse real pobre que a gente tem, se fosse dólar, se fosse euro, mas tem atraído diversos seguidores do evangelho, eles estão praticando. Os pastores começaram a cuidar das crianças novamente. Os pastores começaram a fazer reunião para as crianças, levantar tios, tias. Louvado seja o nome do Senhor. Exemplo fomos nós, porque pregamos o evangelho. Os pastores começaram, depois que viram os vídeos de Gabriel, os vídeos de Jennifer, os vídeos de Inácio e de Ismael, o meu também um pouquinho. Eles começaram a fazer também, pessoal, virar um bombardeio. O Gabriel trouxe uns videozinhos novos pra cá. A gente ficou viciado nisso. A gente às vezes faz por madrugada quase uns 20. Por quê? Estamos nos como é que se fala? Aprimorando a pregar o evangelho. Cada flash é um vídeo. Cada foto é uma mensagem. A Rose estava falando para mim nessa madrugada assim: poxa, essa foto aí tá feia porque eu tô com meu olho meio fechado. Eu falei: Rose, a tua foto vai pregar o evangelho. Quem é o responsável das imagens? Da mídia, da igreja? Não sou eu? Então eu sei que as imagens falam. Uma imagem tua fala, pessoal. Um amigo teu, que talvez você tenha vergonha de sair nas imagens, quando vê você sentadinho aí ouvindo a palavra de Deus, ele vai se interessar, querer buscar Jesus. Sem você falar o quê? Nada. Sem falar nada. Porque muitas das vezes eles não vão se ligar no que fala, mas vão se ligar na atitude. Exemplo, pessoal. É o que eu costumo falar aqui para Rose e para alguns. Filho não ouve o que nós o quê? Fala. Filho pratica o que nós faz. Se ele vê você fazendo, ele vai querer fazer. Se ele vê você dobrando o joelho 3 horas da manhã, eu te dou certeza que ele vai dobrar. E quem tem esse poder de fazer isso? A mãe. Se o pai dobrar, filho nenhum dá confiança. Se o pai dobrar o joelho, dobra a mãe lá na sala. Experimenta. Dobra o joelhinho. Daqui a pouco até o marido está do lado. Todo mundo. Sai a mãe da sala vendo filme. Para ver se os filhos ficam vendo filme com o pai. Fica não, pessoal. Eu fico sozinho lá às vezes. Se eu chateio ela mete o pé pro quarto. Eu fico sozinho. O Ismael vai para onde?
Vai pro quarto. Então o poder está com quem? Por isso que ela era a melhor pessoa para poder pregar sobre os atributos do Espírito Santo. Você está vendo o poder que você tem, mulher? Você tem o poder. A Bíblia diz que você é uma coroa. E coroa fica onde? Na cabeça. Hã? Na cabeça. Os homens aí que é casado, que namora, a sua namorada, a sua esposa fica onde? No teu pé? Aqui, ó. É ou não é? Vou chegar em casa. Tem que chegar. Meu Deus. É na cabeça. Por isso que ela é uma... E é uma coroona, né? Deus abençoe. Vamos pro quarto, amém, pessoal? Amém. Vamos lá. No quarto, vamos falar do Espírito Santo como é um ajudador e um intercessor, amém? Amém. O Espírito Santo também é que intercede por nós nas nossas orações, que ninguém sabe orar como convém, amém? Amém. Muitas das vezes é Ele que elabora a nossa oração para chegar a Deus. Sabemos que ninguém sabe orar. Se você já ouviu alguém dizer que sabe orar muito, vigia, foge. Que ele termina com as próprias palavras caindo. O Espírito Santo intercede por cada gemido inexprimível. Ele é poderoso para levar as nossas orações. E através... Quem já ocorreu de você ouvir um louvor e aquele louvor mexer contigo, você daqui a pouco estava chorando? Um louvor mesmo, um louvor forte. A letra ali mexeu contigo. O Espírito Santo. Aí ele foi, sabe, fazendo? Te consolando. Foi fazendo o cuidado que ele sabe fazer de melhor. Amém? Aí diz assim, ó. Romanos 8, abre aí. Romanos 8, 26. Vamos estar falando sobre esse quarto atributo, que é o Espírito Santo, que é o ajudador e o intercessor. Romanos 8, 26 e 27. Ô, Jane, já achou? Lê o 26 e o 27, por gentileza. Força. Romanos 8, 26 e 27. diz assim, Versículo. 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. 27. E aquele que examinar os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Ele intercede por nós. Você tá, às vezes você fala assim, eu não tô animado. Ou eu tô tão desanimado de ir para a igreja, tô tão desanimado de louvar, tô tão desanimado de fazer a obra. Ele está intercedendo por você. Ele está pedindo a Deus para te dar o quê? Força. Ânimo. Coragem. Tirando o desânimo que você nem imagina que é uma batalha espiritual que está vindo sobre você para que você não venha prosseguir o caminho de Cristo. Ele vem com força. Nele não. Esse é separado. Essa é separada. É a menina dos meus olhos. Aí ele vai levando as suas orações. Por isso que você não pode parar. Orar sem cessar. Vocês têm que pedir sempre a Deus antes de dormir, quando sai. Fazer a vontade do Pai. Vamos lá agora. Vou continuar aqui para vocês entenderem melhor. Como ela já leu o 26 e 27, está querendo dizer que ele é o nosso intercessor,
Ele que leva a gente a lugares que muitas das vezes nós não quer. Quem já ocorreu que você percebeu que algo estava estranho, você saiu daquele caminho e foi para outro? E depois você soube que aconteceu alguma coisa naquele lugar. Deus te deu livramento. O Espírito Santo. Que bacana, hein? Aí, meu Deus, tu passou onde? Não passei por ali não, passei pela outra rua. Se tu passasse naquela hora que aconteceu isso. Aí Deus falou, não, cuidou de você. Porque você deu o quê? Deu o quê? Deu ouvido à voz do Espírito Santo. É uma voz que parece que você está conversando com você mesmo. As coisas espiritual, né? É meio louca, né? Mas é desse jeito. Você pensa que está falando com você mesmo, mas não, é o próprio Deus. Aí diz assim agora, vamos falar no quinto. No quinto atributo diz assim, o Espírito Santo é como santificador. Já deixa a sua Bíblia aberta aí. 1 de Pedro 1, capítulo 1. Vou estar falando aqui, ó. O Espírito Santo, como é um santificador, depois a gente vai ler. Você deixa aberto aí que eu vou estar explicando aqui. Depois a gente vai ler junto. O Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa santificação. Ou seja, nos tornar mais semelhantes ao Cristo Jesus. Ele nos capacita a viver em obediência à vontade de Deus e vencer o pecado. Ele que faz isso nas nossas vidas. Abre aí em 1 de Pedro, capítulo 1. Para você que fala assim, poxa, muito tempo que eu não abri a Bíblia, muito tempo que eu não li um versículo. Agora você vai ter, ó, um bocado. Vai valer por 10 dias. Vai valer por 10 dias que você não leu, esses meses todos. 1 de Pedro, capítulo 1. Quem já achou, Inácio, leia por gentileza com voz alta, por favor. 1 Pedro 1, quê? Capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro 1, 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos serão multiplicadas. Amém? Nós temos que estar alicerçado na palavra. Temos que estar para que Ele venha fazer isso. Quem faz nós ser santificados, quem faz nós se aproximarmos, é a palavra, sim. É a oração, sim. Mas é a obediência, pessoal. Sem eu não eu não consigo obedecer nada nem ninguém. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Eu não consigo obedecer. Não consigo obedecer nem meus pais vão obedecer a palavra. Então você vai ficar sempre sendo confrontado e sofrendo. Quantas pessoas têm sofrido porque ela não quer obedecer? Quantas pessoas hoje estão sofrendo? Você já teve uma experiência que você desobedeceu e depois falou, poxa, me arrependi. Não era para ter feito aquilo ali. Poxa, fui avisado, mamãe avisou, alguém avisou você, ou até mesmo o próprio Deus, através do Espírito Santo, você fez do seu e fez o quê? Aconteceu depois o quê? Quebrou o quê? Dói. E aqui ele está querendo dizer que nós temos que ter esse atributo do Espírito Santo, que hoje nós já estamos no quinto aqui aprendendo junto, para que você venha fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo. Você sabia que é muito mais fácil fazer a nossa própria vontade? Fazer a vontade do enganador do que a vontade de Deus? Por quê? Porque se você faz a vontade de Cristo, você é semelhante a Ele, tem mais força. Aí você arrasta um bocado de pessoa para o caminho da luz e tira elas das trevas. Por isso o mal trabalha para você o quê? Não obedecer.
Ele quer que você sempre venha ficar na desobediência. Mas aqui não vai ter não. Vocês vão vencer. Talvez você estava assim, passando por uma grande batalha na sua mente, antes de chegar aqui nesse culto. E às vezes não consegue se expressar, né? Não consegue às vezes Às conversar. vezes dá uma má resposta, não é porque quer. Não é porque quer. Se passa a ser bruto, ignorante, não é porque quer, é porque tá pedindo ajuda. Porque está sofrendo. Tem pessoas que ela tem dificuldade de chegar e pedir ajuda. Então, é mais prático agir com ignorância. Te dar um fora. Agir brutalmente, sem pensar nas consequências. Faz de qualquer maneira, te responde de qualquer maneira. Aí você fala, seu cavalo, né? Assim, nossa, um cavalo. Não, a pessoa Mas não é, tá precisando de sofrendo. ajuda. Mas não sabe o quê? Pedir. Não tem essa humildade de chegar. Teria como você me ajudar? Só de você ouvir, já vai estar me ajudando. Você já conversou com alguém que depois você saiu muito bem depois daquela conversa? É muito bacana, E né? para isso precisa de coragem, né? É por isso que ele dá poder, o poder. Esse poder, Poder de confessar. poder de confessar, o poder de você ser humilde de pedir ajuda. Eu não sei quem é mais orgulhoso, se é o homem ou se é a mulher. Vou fazer essa pesquisa. Sabia, pastor? Eu acho que é o homem. É o homem. Será que é o homem? É. Será que é a mulher? A mulher não, porque a mulher tá sempre pedindo mesmo. É mais o homem, né? Quem mais pede na Eduarda vida? já confirma, já com força. É o homem. É o homem mesmo. Ela confirma logo, bem serinha logo, olhando dentro dos meus olhos. Eu não tenho dificuldade de pedir, não. Agora, né, pastor? Mas já teve. 20 O anos. pastor vai me ver aí e vai falar, pô, mas ele não me pede nada. Não, pastor, relaxa, isso é outro assunto. Há tempo para tudo. Vamos lá, no quinto, vamos agora pro sexto. Estamos acabando, hein? Pastor, vai dar tempo de passar tudo? Não, eles vão no site. Vão no E site. nem vai ter semana que vem. Entra lá no site. Eu vou ler só até o sexto, Todo também? mundo tivesse um smartphonezinho, o que eu ia fazer? Eu mandaria um link pra você, você ia ler com a gente. Mas o problema é que depois dá ruim no final. Aí quando vocês querem acessar aí, não vai conseguir. Querer botar um louvor, não vai, porque todo mundo está ao mesmo tempo conectado. É. Vou ler só até o 6 também, mas tá lá no site. Todo ele completa até o 10. Vou ler só até o 6. Vale a pena ler. Vale a pena, hein? Você vê que é algo que está despertando você Não nessa noite. precisa ler todos os atributos, só ler o nome dos atributos e eles vão se interessar se eles quiserem. Então vou começar pelo... Agora eu vou no 6. Vou falar todos os atributos, só não vou dar explicação. Você vai ver lá no site, tá? Quando acabar o culto, você querer, pastor tem paciência, vai voltar pra você. Você tá com seu celular aqui. Gente, os sites Vamos estão lá. em tudo quanto é lugar. Mas às vezes não sabe, ainda mais quem tá a primeira vez não vai saber. Ah, tá. Quando acabar o culto, criar lá completo. Ó, o 6 diz assim, ó, o Espírito Santo é como um empoderador. O que é isso? O que significa, o Inácio? Um empoderador. Empoderador é o quê? Ele é como se fosse um rei, vamos dizer assim. Ele decreta tipo, a lei e a ordem para todos aqueles que querem. Isso aí que é empoderador? Isso daí significa empoderamento. Ah, Ele é rei. empoderamento é poder. Isso, poder. É como se fosse um rei. Ele que dá a ordem, que Ele dá a é o lei, poder. todo mundo tem que acatar. Então nós temos que deixar ele ter ordem sobre nós, né? Exatamente. Bacana. Se você deixar ele dar ordem aos seus sentimentos, dar ordem na sua vida, dar ordem nos seus caminhos, dar ordem nas suas emoções, você vai ver que vai haver grande transformação na tua Ele vida. conhece o futuro, né, pastor? Com certeza. Então eu vou ler agora o 7º, mas eu não vou ler o versículo, só para você saber que tem. Amém? O 7º diz assim, ó. Não sei. Não, o 6 já falei, que é o Espírito Santo como empoderador. Ah, Amém? tá. Amém. Acho que eu botei errado aí, pastor. Só foi o 8 aí no lugar do 7. Tá faltando. Tá faltando 7, é. Então, vou... Lê o 8. Depois eu resolvo lá. Aí diz assim, ó, o próximo, o Espírito Santo é como o Espírito de adoração.
Aí vem o outro. O Espírito Santo é como doador de dons espirituais. O 10. O Espírito Santo é como o Espírito da verdade. Aí finaliza, amém? Amém. Até aqui falou o Espírito Lê Santo. pelo menos a conclusão para poder definir tudo de uma única vez. A conclusão, para vocês entenderem. Presta atenção, olha para mim. Não desfoca não, estão conversando aí. Vigia. Vou ler a conclusão para você entender. Vou fazer um resumo aqui, ó. O Espírito Santo tem um papel multifacetório, crucial na vida de um cristão. Ele é o nosso consolador, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso guia, ele é o que nos santifica, ele é o empoderador, ele é o doador. Tá vendo? Que faz até você se doar na obra, é ele. Achando que o dom é seu, o poder é teu, não é nada. Doador dos dons, garante também a nossa salvação. Olha só que firme, olha só. A nossa salvação, ele trabalha em nós para nos tornar mais semelhante a Cristo e para nos capacitar e viver de acordo com a vontade de Deus através da sua presença, ação nas nossas vidas. Somos guiados, fortalecidos, preparados para realizar a obra de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Palmas para Jesus. Aleluia!